Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia, amém? Diferente do que eu sempre faço, que é uma leitura de algum texto, né, e compartilho com vocês aqui, hoje eu quero compartilhar algo um pouquinho diferente, mas que eu acredito que pode edificar a tua vida, assim como está edificando a minha. Eu quero te convidar a conhecer algumas pessoas registradas no livro de Atos. Eu vou te passar 10 lugares, 10 passagens, 10 capítulos e versículos, né? Das referências bíblicas para você buscar depois, anotar as 10 e buscar depois. Eu vou citá-las e você depois vai conhecê-las melhor fazendo a leitura, combinado? Então, meu convite hoje para você é esse. Vamos conhecer essas 10 referências a respeito de pessoas que talvez a gente não tenha atentado, né, ou não tenha dado a devida atenção a elas. Eu vou te dar 10 referências. Vou começar agora e depois a gente fala a respeito disso, tá bom? No livro de Atos você vai encontrar um paralítico. Ele está no capítulo 3, dos versos 9 ao 12. E sobre esse paralítico diz assim, está escrito assim na minha referência. Depois de ser curado, ele louvou a Deus. Quando a multidão se reuniu para ver o que havia acontecido, Pedro usou a oportunidade para lhes falar de Jesus. Então busque essa primeira referência, um paralítico, Atos 3, 9 e 12. Vamos para a segunda. 5 diáconos, na verdade são 7 diáconos convocados, e a gente vai falar a respeito dos outros 5. Eles estão registrados em Atos 6, do versículo 2 ao 5. Todos ouviram falar de Estevão e muitos conheciam Filipe, 2 dos 7 diáconos. Mas havia outros 5 homens escolhidos para serem diáconos. Eles não só prepararam um alicerce para o diaconato da igreja. Com seu trabalho árduo, deram aos apóstolos o tempo que eles precisavam para pregar o evangelho. Vamos para a terceira referência, Ananias. Ele está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 10 a 19. Ananias teve a responsabilidade de ser o primeiro a demonstrar o amor de Cristo a Paulo, depois da conversão de Paulo. Quarta referência, Cornélio. Está registrado no livro de Atos, no capítulo 10, versos 30 a 35. Eu vou colocar na descrição, na legenda depois, as referências, tá? Mas eu quero que você não perca a oportunidade de lê-las. Sobre Cornélio, seu exemplo mostrou a Pedro que o evangelho era para todos, tanto judeus quanto gentios. Rode está registrado em Atos capítulo 12, versos 13 a 15. Sua persistência ao afirmar que era Pedro que batia na porta fez com que o apóstolo entrasse na casa de Maria, onde Pedro estaria seguro. Tiago está registrado em Atos 15, do 13 ao 21. Tiago liderou o concílio de Jerusalém e teve a coragem e o discernimento para ajudar a tomar uma decisão que afetaria literalmente milhões de cristãos por muitas gerações. Lídia, Atos 16, versos 13 e 15. Abriu sua casa a Paulo e, como resultado, muitos foram levados a Cristo e foi fundada uma igreja em Filipos, por causa da hospitalidade de Lídia. Jason, capítulo 17, versos 5 a 9. Arriscou sua vida pelo evangelho, permitindo que Paulo, que era perseguido, ficasse em sua casa. Defendia a verdade, defendia o que era correto, mesmo que para isso tivesse de enfrentar perseguições. O sobrinho de Paulo, registrado em Atos 23, 16 e 24, que salvou a vida de Paulo ao relatar uma conspiração para tirar a vida do apóstolo. E Júlio, registrado em Atos 27, de 1 e 43. Poupou Paulo quando os outros soldados o quiseram matar. Então, são 10 referências acerca dessas pessoas
que a gente pode chamar de heróis não celebrados. Mas são pessoas que tiveram a sua contribuição na construção da igreja primitiva. Essas pessoas, de alguma forma, ou com pequenos gestos e atitudes, né, posicionamentos, elas contribuíram para que o apóstolo Paulo, Pedro, para que a igreja levasse a verdade aos judeus e aos gentios, para que o plano de Deus seguisse o seu rumo, né? Essas pessoas, elas tiveram o privilégio de participar do reino de Deus. Às vezes, você e eu não conhecemos o nosso lugar, mas é necessário a gente conhecer o nosso primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar é o lugar de filhos de Deus. Todo aquele que reconhece o amor do Pai através do sacrifício do seu Filho Jesus, que veio nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna, e vive sob o consolo do Espírito Santo, se sujeitando à verdade de Deus e aos seus preceitos, né? Os seus princípios. Todo aquele que vive e busca viver isso se tornou um filho de Deus. Esse é o nosso primeiro lugar. Resgatados, transformados, aqueles que têm esperança na vida eterna. E o nosso segundo lugar é o de servos, daqueles que vão obedecer a quem está no senhorio, no governo das suas vidas. E para nós que cremos em Cristo, Jesus disse: ide e pregai o evangelho por todo o mundo, para toda criatura, e façam os discípulos. Às vezes a gente não enxerga a nossa oportunidade de obedecer a essa ordenança de Jesus, de falar do amor de Deus, de falar do sacrifício do seu Filho naquela cruz, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, da oportunidade de nos reconectarmos com Deus e vivermos no auxílio do Espírito Santo, enquanto aguardamos a volta de Jesus para buscar a sua igreja, ou enquanto aguardamos que o nosso tempo aqui na Terra se finde, né? Porque todos nós passaremos por esse dia em que não estaremos mais aqui. Então essa é a mensagem, né? Essa é a nossa missão. Seja como for, seja como apóstolo, sejam como os grandes, ou sejam como esses 10 que nós conhecemos aqui. A partir de hoje vamos olhar para eles. Seja como pequeno, não importa como for. Eu e você fomos chamados para falar do amor de Deus, do Filho dele, do sacrifício do Filho dele, da vitória do Filho dele e da vida com o Espírito Santo. Então, eu queria que a gente considerasse hoje essa questão de que não existe maior e menor, porque todos são importantes. Existe, sim, um comparativo no que diz respeito ao chamado, né? Alguns foram chamados para estar com multidões e têm essa habilidade e esse talento, essa vocação que Deus colocou dentro dele ou dela. Alguns profetizam, alguns ensinam, né? São vários ministérios dentro do reino do Senhor. A gente até pode falar sobre isso depois ou em algum momento, sobre os ministérios da Igreja de Cristo, né? Como ela se organiza, como funciona, para que as pessoas sejam edificadas, exortadas, ensinadas e consoladas, para que a Igreja de Cristo cresça, seja saudável, seja verdadeira. Mas a gente precisa valorizar quando a nossa vocação, quando o nosso chamado parece aos olhos humanos menor que o do outro. Aqui nós temos nessas referências 10 exemplos disso. E eu quero que você encontre a alegria de conhecer essas pessoas, que assim como eu e como você, tiveram uma mínima, às vezes, pequeníssima participação no estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. E nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade. Cabe a cada um de nós querer participar e tornar isso uma prática de vida ou não, mas o convite é para todos. Não é isso?
Então, eu vou passar essa listinha, vou colocar na descrição para que você não perca essa oportunidade. Eu estou te convidando com muito amor a conhecer essas pessoas, heróis não celebrados no livro de Atos, mas que tiveram a sua contribuição para o reino de Deus. Amém? Eu e você também fazemos parte desse privilégio. Quando nós ensinamos nossos filhos, compartilhamos com nossos maridos, cônjuges, quando falamos ao vizinho, ao parente, quando falamos ao colega de trabalho, ao colega de faculdade, colega de colégio, quando falamos aos nossos médicos, quando estamos em consulta médica ou em tratamento, quando falamos, não importa a oportunidade, das boas novas, de que Cristo veio e vai voltar. Essa é a nossa missão. Então eu te convido a conhecer essas pessoas e a entender que cada um de nós tem dentro de nós dons e talentos que o Senhor nos deu para cumprirmos essa missão, seja onde for. Por exemplo, aqui na minha casa, se você estiver comigo, uma oportunidade um dia, se Deus nos der, aqueles que me conhecem sabem, né? A gente senta na nossa mesa, aqui na copa de casa, passa um café fresquinho, assa um bolinho e nesse tempo a gente compartilha o que Deus tem nos dado, o que Deus tem feito nas nossas vidas, como Ele tem sido bom, misericordioso. Hoje mesmo eu estou com uma nevralgia, já há alguns dias me incomodando bastante. Ontem eu tive em consulta médica e comecei o anti-inflamatório, né, para que ela não evolua como da última vez. Mas hoje mesmo eu falei, Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, essa missão de falar a respeito dessas pessoas que não são tão celebradas, mas que tiveram a sua importância no seu reino. E se essa é a tua vontade, me ajuda a falar. Porque eu passei a noite toda com aquela pressão, incomodando bastante, incha um pouquinho o rosto e tudo. Incomoda, né? E para falar estava difícil. Agora mesmo, há pouco tempo, eu não conseguia falar com a minha mãe no telefone, tive que ficar digitando. Mas Deus foi bom. E depois que eu tomei a medicação, ela fez efeito e eu consigo vir aqui e compartilhar com você a oportunidade de conhecer essas pessoas no livro de Atos. 10 referências que eu não vou deixar você em paz antes de você conhecê-las. E eu espero muito que você possa entender quão grande é o seu valor, como você é importante para Deus e como Ele te ama. Não importa no que Ele te chamou, importa que Ele te chamou. E que você tenha alegria no coração de contribuir, como os diáconos, né? A igreja estava crescendo e eles estavam precisando cuidar das necessidades materiais das pessoas, principalmente das viúvas e órfãos, né? E os apóstolos não estavam conseguindo dar conta de meditar na palavra, de buscar a direção do Espírito Santo e ainda assim contribuir, né, com a necessidade natural das pessoas, de cuidar, de alimentar e tudo mais, de dar água, comida, de cuidar de onde elas iam dormir. E eles precisaram instituir essas pessoas, chamados diáconos. Instituíram 7 homens de Deus, pessoas que Deus sondou o coração e aprovou, e foram convocados para fazer isso, para servir o alimento, para servir a água, para cuidar dos necessitados que estavam passando aquilo por terem decidido seguir a Cristo. E como é importante o trabalho de cada um de nós. Na nossa igreja de bairro, nossa comunidade de fé, a gente tem voluntários, obreiros, trabalhadores, diáconos, missionários, evangelistas, pastores, bispos, né? Então, assim, cada um foi chamado por Deus para contribuir de alguma forma. Eu pouco sei fazer, mas o que faço por amor. Faço porque eu entendi que o meu Pai me chamou. E eu não quero que você deixe de viver esse privilégio, mesmo que ele pareça pequeno para você hoje. Mesmo que você tenha sido convocado para a manutenção de um prédio, por exemplo, na limpeza, na organização, na manutenção do encanamento, na manutenção da iluminação, não importa, seja no trabalho com
essas mídias sociais, digitais, né? Seja no trabalho com os equipamentos eletrônicos, na adoração, no canto com a voz, nos instrumentos, nos sons com os instrumentos. Não importa naquilo que você foi chamado, foi Ele que te chamou. E por causa dele, eu quero te lembrar que vale muito a pena. Tudo que Ele colocou dentro de mim e de você, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, o desejo de repente, evoluir em alguma coisa ou adquirir coisas novas, né? Tudo isso é para que nós possamos servi-lo e servir ao próximo. É para que, de alguma forma, a minha vida e a sua vida possam trazer consolo, edificação, ensino na vida de outras pessoas. E o nosso Pai seja glorificado por isso. Então eu vou te convidar, insistir em te convidar a conhecer essas pessoas que estão nessas referências no livro de Atos. Às vezes a gente deixa que a opinião alheia ou a gente começa a se comparar com o outro e a gente permite que essas coisas toquem o nosso coração de forma negativa. E a nossa mente começa a produzir o que não deveria, né? Algumas mentiras parecem até verdades, mas eu quero te convidar a verdade sobre mim e sobre você. Nós temos a oportunidade de sermos filhos, servos e de servirmos a Deus e ao próximo de alguma maneira. Mesmo que seja, como no meu caso, que sirvo em casa, no meu lar, que sirvo quando tenho oportunidade, né? Mas que seja por amor, que seja com excelência. A minha luta aqui com excelência é na minha casa, né? Eu tenho algumas limitações físicas para dar conta da limpeza e organização da casa. Mas eu não desisto, porque o Senhor me concedeu a minha família. Ele me deu a graça de ter uma família. E a minha família precisa que eu cuide daquilo que nós temos. Ah, mas vocês têm muito pouco. Mas o muito pouco que eu tenho é nosso, Deus nos concedeu. E eu quero muito cuidar disso, eu quero muito honrar a Deus quando eu limpo o chão da minha casa, quando eu faço uma comida para minha filha, para meu marido, quando eu lavo a minha louça, quando eu cuido das nossas roupas. Eu quero muito honrar a Deus em tudo que Ele me chamou, em tudo que Ele me concedeu, em tudo que Ele entregou nas minhas mãos. E o meu convite hoje para você é esse. Conheça essas pessoas, porque elas vão te mostrar que todos temos a oportunidade e o privilégio de participar do reino de Deus de alguma maneira. Amém? Não vou me estender mais, porque o vídeo já está ficando longo. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Que o Espírito Santo possa nos conduzir por mais um dia. É que nós tenhamos a oportunidade de celebrar, a oportunidade de desfrutar tudo que Deus tem nos concedido. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.